Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema novamente, tá? Hoje eu quero falar de uma coisa especial que aconteceu lá na Estação Net Botafogo 2, que foi uma masterclass com o Walter Lima Jr., né? Foi exibido, né, o filme dele Brasil ano 2000 e depois teve, né, uma conversa de praticamente 2 horas, né, do Walter Salles, o Tom Jobs né, que fez o Elise Tom, né? E teve também a participação do Walter Carvalho no público, né, figuras, né, da década de 60, né, da época de 68 ali também na sala 4, né, do Estação Net Botafogo, né, no caso que o Estação Net Botafogo ele tem uma sala 4 que é a sala das palestras, né? O filme foi exibido na sala 2, depois a palestra foi, né, na sala 4, né? Mas vamos falar um pouquinho do Brasil ano 2000, tá, gente? Que é um filme de 1969, começou a ser rodado ali em 1968, tá? E eu vou ter que dar spoilers aqui do filme, né? Mas é um filme bem antigo já, eu acho que eu posso fazer isso aqui, né? Mas do que se fala o filme? Do que se trata o plot do filme? A gente está falando de um filme que tem um futuro um tanto distópico. Como seria, né, a visão do Brasil do ano 2000, né, ali para as pessoas de 1969? O filme já começa nesse tom distópico, né, que teve uma guerra, uma espécie de guerra mundial em 1989, né, e o Brasil acaba emergindo, né, como a única potência possível, já que todas as outras foram destruídas, né. Então só sobrou o Brasil, e o Brasil está pensando em fazer uma missão espacial, lançar um foguete para o espaço, né. Isso seria um grande feito, né, no caso, né. E a gente vê, né, o filme ele se os protagonistas do filme, né, são uma mãe e seus 2 filhos, um rapaz e uma moça, né, que estão migrando, né, para o norte, do sul para o norte, tá? Como se fossem retirantes às avessas, né? Geralmente você vê o pessoal vindo do nordeste, né, para o sudeste, né? E essa pequena família aí, né, tá indo para o norte, no caso, né, para poder pegar um pedaço de terra, estaria acontecendo uma reforma agrária no norte, né? E eles começariam ali, né, a, vamos dizer assim, plantar para comer, né, para poder fugir da fome, fugir da, vamos dizer assim, da hecatombe que aconteceu no mundo, né? E é uma família bem tradicional, né? Até porque a mãe, né, ela carrega numa espécie assim de carrinho, alguma coisa assim desse tipo, uma cristaleira, né? Então ali você está vendo que seria uma família tradicional brasileira, né, que está migrando para o seu Eldorado, que agora está indo para o norte, e no meio do caminho, né, ela encontra um senhor, né, eles param numa espécie de fazenda de um local, né, onde existe um senhor que educa índios, vamos dizer assim, uma organização do governo que educa índios, mas não tinha mais índio nenhum lá. E eles acabam, né, por troca de comida, de lugar para dormir, de um pouquinho de dinheiro, eles se fantasiam de índios, né, para poder é, participar desse projeto do governo, né, desse projeto governamental que esse militar, né, fazia, né, no caso, né, para ajudar esse militar a ter umas aspirações, né, maiores, né, no caso, né. Existe também um general que é interpretado pelo Zimbinski, né, isso daí é uma coisa muito interessante de se ver, né. Zimbinski, para quem não conhece, foi um polonês que fazia teatro lá na Europa, na Polônia, né, que acabou vindo para o Brasil durante o contexto da Segunda Guerra Mundial e foi muito importante para a história do teatro brasileiro, tá? O Ziembinski, né, no caso. E o Ziembinski fazia um general, né? O general que estava levando a cabo, né, esse empreendimento aí desse foguete, coisa e tal, né? O filme ele é cheio de alegorias, tá, gente? A gente está falando de um filme que fala sobre um futuro distópico no ano 2000, né? Mas, obviamente, o filme está representando o Brasil do ano de 1969, né? O conservadorismo todo que tinha na época, a ditadura militar com o AI-5 lá plenos,
a plenos poderes, né, no caso, né? E você está vendo ali, né, essa alegoria dessa família tradicional brasileira, nessa mãe, nesse filho e nessa filha, né? É, a mãe, ela queria um pedaço de terra de qualquer jeito lá no norte, a contragosto dos filhos. Depois, quando ela conversa com esse militar que educa os índios e esse militar propõe que ele se fantasiem de índios, né? A mãe troca de opinião rapidinho, ela começa a querer se fantasiar de índio, né? No caso, né? E os filhos também, né? Porque ela tá mais de olho na grana, mais de olho, vamos dizer assim, no conforto pessoal dela, né? E os filhos, né? Ficam naquela situação, né? Eles se sentem completamente manipulados, né? Pela mãe, né? Que representa, vamos dizer assim, essa sociedade conservadora mais tradicional, junto na figura desse militar também que educa, né, ou adestra os índios, né, no caso, né, civiliza os índios, né, e esses dois filhos, né, eles tentam se libertar dessa estrutura tradicional. Você está vendo ali basicamente isso, né? Essa ditadura militar, né, que tem também essa sociedade mais tradicional mantendo seus valores, né? E quem luta contra a ditadura militar seriam as pessoas mais jovens que estão ali tentando acabar, né, com essa opressão, né, dessa sociedade tradicional em cima deles. Eles estão buscando uma liberdade maior, né? É interessante ver que ainda há um jornalista, né, que fica ali meio que denunciando, né, essas arbitrariedades dessa sociedade conservadora, dessa sociedade militarista tradicional, coisa e tal. Mas no momento também ele acaba se sentando à mesa, né, com esses membros dessa sociedade tradicional. E eu particularmente, quer dizer, a gente sabe que um filme que tem essa representação alegórica, né, ele pode ter mil interpretações, mil pontos de vista ali, né? Dentro desse debate que teve depois do filme, realmente foram discutidas muitas questões, né? Sobre tudo isso, né? E as pessoas falavam, né? Que eram personagens. As pessoas na conversa, né? Que houve depois do filme, né? Viram esse jornalista como um personagem mais anárquico, como um personagem meio que sem vamos dizer assim, uma direção, um prumo assumido, entendeu? Uma direção assumida em determinadas coisas, né? Que ele era multifacetado, né? Psicologicamente multifacetado, coisa e tal. Sei lá, cara, eu achei ele mais como uma manifestação da mídia mesmo, né? Que atua de acordo com seus interesses. Quando é interessante ela estar do lado dessas estruturas mais arcaicas, dessa sociedade tradicional, desses governos autoritários, ela fica do lado. Quando ela tem que denunciar, ela denuncia, entendeu? Então, quer dizer, a gente vai ver que a mídia ali, de repente, está agindo conforme seus interesses, né? E brincando, né, não assumindo uma posição fixa ali, brincando de acordo com seus interesses, né, com as pessoas, mais ou menos como a gente viu, né? Esse jornalista, inclusive a moça, né, que se fantasiava de índia, ela acaba se apaixonando por esse jornalista, mas esse jornalista acaba deixando ela na mão depois, né, no caso, né? Ele não está apesar dele ter feito juras de amor a ela, prometido levar ela embora de lá, coisa e tal, ele acaba não levando ela embora e deixa ela para trás, né? Não sem haver um duelo de garfo e faca com o irmão antes, que é um negócio extremamente surreal, né? No filme ali, né? Então você vai ter também músicas da Tropicália, né? Você vai ter números musicais no filme, né? O que é um negócio bem interessante, né? E a gente vai vendo nesse filme ele trabalhando todas essas questões, né? Ele meio que sendo um reflexo das coisas que estavam acontecendo, né? Naquela época, né? Dos anos de chumbo, né? Como as pessoas gostam de rotular, né? E o que mais impressiona, né? Depois, quando foi conversado no debate, né? É que muitas dessas coisas não mudaram, né? Esse Brasil de 2024, né? Ele ainda é aquela visão do Brasil de 2000, do futuro de 1969, né? E é interessante você ver também que existe, né? Que existiram muitas conversas, né, ao longo
ao longo desse debate, né, ao longo dessa palestra, né, o próprio Walter Lima Júnior falou, né, que foi obviamente perseguido pela ditadura militar, mas que os censores faziam perguntas assim esdrúxulas, né? Tava na cara, né, que aqueles militares estavam ali do filme, né, que aquela sociedade conservadora estava sendo criticada, aquela sociedade militarista estava sendo criticada de uma forma até contundente, né? E o censor estava mais preocupado com o cap que o Zimbisky estava usando, para vocês terem uma ideia, né? Então, quer dizer, era um negócio meio surreal também esses inquéritos, esses interrogatórios. Outra coisa também que foi meio complicada é que como esse filme foi feito ali no contexto de 1968 e 1969, né, você tinha uma efervescência revolucionária muito grande, né, como foi falado, né, no debate, né. As pessoas estavam pensando em luta armada mesmo, guerra, revolução, coisa e tal, né. E de repente aparece esse filme do Walter Carvalho, né, botando a Tropicália ali, botando o Brasil de uma forma alegórica, e rindo rindo daquela sociedade brasileira daquela época, né? Fazendo isso de uma forma alegórica, muito caricata, muito debochada, né? E quem estava ali fazendo cinema novo, coisa e tal, né? Quem estava fazendo aquele cinema que tinha um propósito de repente até mais revolucionário, torceu o nariz pro filme. Então o Walter Lima Júnior, coitado, ele foi, além de ser perseguido pelos militares, ele também foi perseguido pelos setores de esquerda, até porque ele não foi muito compreendido ali, né? E ele fez uma coisa mais na faixa do deboche mesmo, e ele falou, né, que, né, no debate, né, que ele não se comprometia politicamente com ninguém, entendeu? Ele fazia as coisas do jeito que ele queria, né? Mas obviamente ele acabou tomando solapadas de todos os lados por causa disso, né? Então foi uma experiência bem interessante, gente. É um filme que as pessoas não têm muita oportunidade de ver, né? É um filme que foi muito falado e pouco visto, né? Muita gente ouviu falar de Brasil 2000, mas pouquíssimas pessoas viram, né? Houve essa oportunidade agora no Estação Net Botafogo 2, aquela sala minúsculazinha, né? Com uma cópia que foi telecinada lá do Canal Brasil, foi tirada lá do Canal Brasil, né? Que não era a melhor cópia do mundo, estava todo mundo, o próprio Walter Lima Júnior que estava na sala, né, assistindo o filme junto com a gente lá, ele estava reclamando, né, que o filme estava com pouca cor, que o filme estava com uma cópia muito escura, que o filme era muito mais colorido do que aquilo, mas era o que dava para ver, né? E foi assim mesmo, ainda foi uma experiência bem interessante, né? As locações também foram muito bacanas, tá, gente? Você tem filmagens em Paraty, você tem filmagens inclusive ali na região, depois ali da Barra da Tijuca, depois do Recreio, já indo já para a zona oeste adentro ali, perto da Grota Funda, né, onde hoje tem um túnel que vai lá para uma garça, coisa e tal, né? E era só mato, dunas e vegetação rasteira de litoral, cara. Era muito interessante você ver isso também, né? É um documento, entendeu? Que você está vendo ali também de como era o Rio de Janeiro antigamente, né? Então o filme também tem esse atrativo também, né? Para as gerações que agora mais para cá, né? No caso, né? Você vê aquilo e você fica impressionado, né? Com aquele mato todo ali, né? E hoje você sabe que tem uma cidade toda construída ali em cima, né? Que a Barra da Tijuca se prolongou, recriou adentro, né? E foi embora, né? E não tem mais nada daquelas dunas originais, daquela vegetação litorânea rasteira que tinha. Eu cheguei a ver isso quando era bem criança, tá? Quer dizer, já tô meio velho também, né? Mas é interessante que o filme deixe isso registrado, né? Então, gente, vale a pena essa experiência, tá? Eu acho que quem puder procurar o Brasil 2000, o Brasil 2000 para ver, Brasil ano 2000 para ver, vale a pena ver essa experiência, tá? Então, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vou conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.